Pessoal, vamos iniciar agora a correção do nosso trabalho do terceiro bimestre. Então, equações de primeiro grau, tá? Nós vamos representar essa equação no plano cartesiano, através de uma reta. Então, o que nós temos que fazer? O primeiro passo é você atribuir valores a x. Qual valor? Qualquer um. Pode ser -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4. Eu sugiro ser números baixos, tá? Mas qualquer valor aqui, você vai achar o y, tá? Então, aqui eu coloquei 2. Então, eu quero que o x seja 2. Então, eu venho aqui na equação, ó lá. No lugar do x, eu ponho 2. 3 vezes 2, 6. Mais y igual a 5. Esse 6 aqui positivo passa para o lado de lá negativo. Então, eu devo 6 e tenho 5, y é -1. Então, eu vou colocar aqui que quando o x for 2, que eu escolhi o 2, o y é -1. Agora, eu escolhi o 1. Então, quando o x for 1, aí eu venho aqui, mesma coisa, e vou resolver, tá? Eu dei o exemplo aqui com -1. Eu coloquei 1, 0 e -1. Então, vamos fazer com o -1, porque pode ser qualquer valor. Então, vamos lá. Quando o x for -1, então, você vai fazer 3 vezes -1 dá -3, mais y igual a 5. Y é igual a 5, o 3 era negativo, vai para o lado de lá positivo, y é 8. Quer dizer que quando x valer -1, nesta equação, o y vale 8. Você tem que resolver a equação para saber o valor do y. E o x é o valor que você quiser. Então, aí você vai achar o par ordenado, que é o primeiro é o x e o segundo é o y, sempre nessa ordem. Isso é bem simples. E aí você vai representar essa equação no plano cartesiano através de uma reta. Então, agora nós vamos usar as coordenadas. Quando o x for 2, o y é -1. Aí você vem aqui, ó. Quando o x for 2, o y é -1. Ó, a bolinha aqui é o par ordenado. Depois, quando o x for 1, o y vale 2. Aí você vem aqui no gráfico. Quando o x for 1, olha o 1 aqui positivo do x. O y vale 2 positivo. Então, tá aqui a coordenada. Vamos para a próxima. Quando o x for 0, o y é 5. Lembrando que quando tem o 0 e um número, você vai fazer a bolinha, que é a coordenada, sempre no número. Então, vem para o plano cartesiano. Quando o x for 0, o y vale 5. Olha aqui a coordenada 5 aqui, pinta aqui. Depois, quando o x for -1, o y é 8. Aí vem aqui no gráfico, x -1, olha ele aqui, -1. Esse eixo aqui é o x. Então, o da vertical é o y. Então, quando o x for -1, o y vale 8, ó, o 8 lá em cima, coordenada. Depois, você vai unir aqui esses pontos com uma reta, que deve ser realizada com a régua. Senão, ela não passa nos pontos que ela tem que passar, tá? Então, é simplesmente isso, ok? Agora, o próximo exercício, a mesma coisa, só que nós temos uma outra equação, olha aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai atribuir valores a x, qualquer valor, e vai achar o y. Então, eu coloquei aqui 2, 1 e 0. Tem que ser no mínimo 3, pessoal. Então, vamos lá. Quando o x for 2, quanto que vai valer o y? Então, você vem aqui, olha lá. Pega a equação que é dada, no lugar do x, você vai pôr o 2. Quando o x for 2, quanto vale o y? Bom, vou passar o 2 para lá, ele vai ficar negativo. Menos y vai ser igual a -3. Eu devo 2 e devo 1, eu devo 3. Então, aqui o y, ele não pode ser negativo, porque você quer saber o valor do y positivo, sempre, ó.
ele tem que ser positivo. Então, eu vou multiplicar a linha toda por menos 1. E isso vai acontecer o quê? Toda vez que você multiplicar uma linha por menos 1, troca o sinal de todo mundo. Troca tudo, ok? Então, o y é 3. Quando o x for 2, o y é 3. Então, tá aqui, ó. x2, y3. Aí, põe aqui o par ordenado. E isso você vai fazer no 1, no 0, vai colocar o 0 aqui. Vai ficar menos y igual a menos 1. Como eu não quero saber o menos y, eu multiplico a linha por menos 1, vai dar 1. Aí, você vai pegar esses pares ordenados e representar no plano cartesiano. Olha lá. Primeiro, 2 e 3. Quando o x for 2, ó o 2 aqui, o y é 3. Tá aqui a coordenada. Depois, B. Quando o x for 1, vai ser 2. Olha lá. x1, y2. Outra coordenada aqui. E quando o x for 0, vai ser 1. 0, 1. Aí, você vai fazer essa reta. Lembrando que a reta tem que interceptar o eixo x e o eixo y. Ó lá. Ela intercepta o eixo y no 1 e o eixo x no menos 1. Tem aluno que não prolongou a reta. A reta tem que interceptar os dois eixos. Ok, pessoal? Então, o próximo exercício é a mesma coisa. Só vai mudar a equação, onde você vai atribuir valores a x e vai assim descobrir o y. Eu coloquei 1, 0 e menos 2, mas pode ser outros valores. E aí, você vai achar os pares ordenados e vai representar no plano cartesiano. Tá aqui. Lembrando que a reta deve ser feita com uma régua, porque ela tem que passar, ó, pelo 4. Depois, ela passa aqui no eixo y e corta o eixo x aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 2. E tem um outro ponto aqui que é menos 2 e menos 2, ó lá. Bom, esse é o gráfico da página 446. Depois, o exercício 2, ele pergunta, olhando o gráfico, só de olhar essa reta, nós temos que descobrir qual é a equação de primeiro grau. E dá para saber isso, pessoal. Por quê? Olha bem, olha. No x, a reta intercepta o eixo x em que ponto? No ponto 3. Então, nós sabemos que na equação, o x tem o número 3. E no eixo y, a reta intercepta o eixo y em que número? No 1. Olha lá, no 1. Então, eu tenho o 3 e eu tenho o 1. Olha lá, 3 positivo e 1 positivo. Então, essa equação aqui, como é menos 1, já não serve. Ó, o y é 1 positivo. Então, esse menos 1 aqui não serve, tá? Depois, aqui, 3x mais y. Poderia ser também a D. Agora, essa C aqui também não serve. 2. Não tem número 2 aqui. Não intercepta número 2 em nenhum eixo. Então, essa C, você pode eliminar. Porque não é. E a A também. Então, pessoal, eu fico entre a B e a D. Então, essa aqui elimina e essa aqui também, só de olhar a reta. Agora, seria ou a B ou a D. Olha lá. Aí, você olha aqui, vamos lá. Quando o x for 1, então, vamos lá. x1, aí você joga o 1 aqui, ó. Você vai colocar 1 aqui. Quando o x for 1, qual é o valor do y? Então, vamos lá. Tem que resolver essa para ver se é a B. Então, quando o x for 1, olha lá. O y, ele vai dar um pouquinho menos de 1. Então, eu não vou pegar esse. Eu vou pegar essa aqui. Ou essa aqui. Ou esse ponto aqui eu posso pegar também, ó. Onde você tem
a intersecção do eixo x com o y, ó lá. Então, vamos pegar aqui, que tá mais fácil, ó. Aqui, quando o x for 6, o y vale 1. Vamos ver se tá certo? x6. Então, você vai pegar aqui, ó. X mais 3y igual a 3. Quando o x for 6, o y tem que dar 1. Se der, essa aqui tá certa. 3y é igual a 3 menos 6. 3y é igual a menos 3. E y é igual a menos 1. Ó lá, certinho, ó lá. Quando o x for 6, o y é menos 1. Ó lá, menos 1 aqui, ó. Certinho. Então, você vê que a equação é essa aqui. É a B. Ok? No próximo vídeo, nós iremos continuar a correção. Obrigada.